Então, retornando, né, à última aula, a gente ficou de ver essa questão de transformação geral dos gases, né? A lei geral dos gases, em suma, né? Que isso é uma situação na qual você vai ter o quê? Você vai ter temperatura, pressão e volume variando, ok? Nas outras situações nós tínhamos o quê? Só duas variáveis, né? Variando. Por exemplo, na lei de Boole-Mariotti, nós tínhamos pressão e volume, ok? Na lei de Charles, nós tínhamos volume e temperatura. Na lei de Gay-Lussac, nós tínhamos pressão e temperatura. Aqui nós tínhamos uma transformação isotérmica. Aqui nós tínhamos uma transformação isobárica. E aqui nós tínhamos uma transformação que isovolumétrica. Tá bem? Então, aqui na lei geral dos gases, nós vamos ter ao mesmo tempo, né, a variação de pressão, volume e temperatura. Tá bem? Então, são essas variáveis de estado. Elas vão variar ao mesmo tempo, pressão, volume e temperatura. Aí veja, bora aqui para um exemplo. Uma determinada massa de gás oxigênio, né? Gás oxigênio ocupa um volume de 12 litros. Então, volume V1 de 12 litros. A uma pressão P1 de 3 atm. A uma temperatura, aí veja, deixa eu colocar aqui, ó, T1, né, igual a 27 graus. Só que a gente já vai transformar para Kelvin. Toda vez que tiver em Celsius, na escala Celsius, é bom transformar para a escala Kelvin, tá bem? Então, utilizando essa fórmula aqui, que é a temperatura Celsius mais 273. Aí K é igual a 27 mais 273. Então, K vai dar quanto? 300. Bem? Aí, veja, isso aqui é as condições iniciais, né? Aí, ele vai fazer o seguinte. Que volume ocupará essa mesma massa de gás oxigênio? Então, a massa não variou. Na temperatura de 327 graus e a pressão de 1 atm. Isso aqui é o início. E aqui é o fim. Vamos dizer assim, né? Veja, aí V2 é o que ele quer saber, né? Deixa eu apagar aqui que ficou horrível esse 2. Parece um S. Borracha. Pronto. Aí V2 é igual a... justamente, é a incógnita, né? Aí a T2 é 327, né? Deixa eu apagar de novo aqui. (327), não é isso? Graus Celsius. Aí o que a gente vai fazer aqui? Transformar, né? Para a escala Kelvin. Então, K igual a C mais 273. Então, K vai ser igual a 327, não é isso? Mais 273. Aí, quem tiver dúvida, faz as contas aqui, hein? Aí, 327 mais 273.
somando, isso vai dar 10, vai 1, dá 10 novamente, vai 1, isso dá 600. Então, ó, K aqui vai ser igual a 600, tá bem? Que é a condição final, tá bem? Aí veja, como é que você vai armar isso aqui? Você vai utilizar simplesmente o que? Vai pegar, ó, utilizar aquela equação, gente. Equação geral dos gases P1 vezes P1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá bem? Essa equação aqui. Na realidade você só vai substituir, né? Aí veja, no lugar de P1 você vai colocar o que? P1 você vai colocar, ó, 3, tá ali, ó, 3 ATM vezes, eu acho que aqui não vai dar, hein? Porque eu gostaria de utilizar outra tela aqui, peraí. Borracha. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, ó, a gente vai utilizar P1 vezes V1 sobre T1. P2 vezes V2 sobre T2. Aí veja, você vai, no lugar de P1 você vai colocar 3 ATM. É necessário colocar essas unidades? Eu coloco, sabe por quê? Para você não esquecer qual unidade vai ser, você vai ter como resposta. Vezes V1. V1 vale 12 litros. Sobre, aí veja, qual a temperatura T1? 300 em K. Já diminui esse espaço aqui. Aí P2, qual é a pressão P2? Ó, P2 ele diz lá no texto que é 1 ATM. Então, coloca aqui, ó, 1 ATM vezes, aí justamente V2, né? Justamente V2 será o que? A pergunta, né? Que volume ocupará? Então V2 é a incógnita sobre aí 327 graus Celsius. 327 graus Celsius, como a gente calculou aqui, ó, é 600K. Então 600K. Aí veja, corta aqui, ó, com K, ATM com ATM, aí só vai sobrar litro, né? Que é justamente a resposta em litro. Aí veja, vai ficar, ó, 3 sobre 300 vezes 1 vezes V2 dá V2 sobre 600. Aqui, aí aqui, ó, esqueci, né? É 12. É 12. Deixa eu apagar, porque senão vocês, quando forem assistir isso aqui, vão reclamar. Aí fazer um negócio aqui, já que a gente tem recurso aqui, vezes 12. Acho que agora dá para entender. 12 litros. Pronto. Aí veja, esses, ó, esse zero, esses dois zeros, corta com esses dois zeros. Aí vai ficar, ó, 3 vezes 12L sobre 3 igual a V2 sobre 6. Aí veja o que é que você vai fazer aqui. Meio pelos extremos, né? Vai multiplicar isso por isso. Aí vai dar
3V2 igual a 3 vezes 12L vezes 6. Isso aqui não está multiplicando? Passa a dividir, então vai ser V2 igual a 3 vezes 12. Deixa eu apagar aqui. Ficou vezes 12 L vezes 6. Aí, aquele 3, como eu tinha dito, né? Ele não está multiplicando. Ele vai passar a dividir. Aí, veja. Esse 3 corta com esse 3. Aí, V2 vai ser igual a 12 vezes 6L. Que isso dá 36, né? L. 36 litros. Então, seria resposta letra A. Tá bem? Vamos lá. Terceira questão. Terceira é só a ordem, viu, gente? Que ficou meio confuso aqui, mas tudo bem. Aqui é a terceira questão. É um gás ideal, né? Ou seja, a gente vai ter que considerar que esse gás não tem interações intermoleculares. Eu vou fazer uma aula para vocês depois, revisando ano passado o que são interações intermoleculares. Aí vê, um gás ideal, inicialmente confinado à temperatura de 27 graus. Então, o gás estava numa temperatura inicial T1 de 27 graus. A pressão P1 de 15 atm e volume de 100, né? 100 litros. Não é isso? Aí sofre uma... Isso aqui eram as condições iniciais, hein? Era o I de início. Tá bem? Aí veja, ele sofre uma diminuição de volume. Então o seu volume sofreu uma diminuição no seu volume de 20 litros. Então, ó, o volume era 100 inicialmente, né? É isso. E diminuiu quanto? Diminuiu 20. Deixa eu apagar aqui. Então diminuiu 20. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer 100 litros menos 20. Que isso vai dar o quê? 80 litros. Ok? Se isso dá 80 litros, então ó, o V2 aqui vai ser igual a 80 litros. Aí veja, e um acréscimo na sua temperatura de 20 graus, né? Então a temperatura estava em 27 graus, aí foi para subiu 20 graus, tá bem? Deixa eu apagar aqui. Então, ó, você tinha uma temperatura inicial de 27 graus. Então, mais 20 graus. Então, vai dar 47 graus. Ok, a temperatura final. Aí, veja, é como eu disse a vocês, né? Então, aqui, ó, T2 vai ser 47 graus. Aí, tem cuidado aqui nessas temperaturas, porque você tem que transformar para a escala Kelvin. Então, para a escala Kelvin, você vai pegar esse valor, 27, mais 273. Esse aqui a gente já fez tanto nos exemplos anteriores que a gente já sabe, né? 300, né? 300K. E aqui vai ser, ó, K igual a 47 mais 273. Aí, se tiver na dúvida, faz 273 mais 47. Tá bem? Aí isso aqui dá 0, né? Que é 7 com 3 dá 10. Vai 1.
Aí 7 com 1 dá 8, com 4, 12. Vai 1, dá 320. Então, 320k. Pronto. Aí o que é que você vai fazer agora? Veja, ele quer saber a pressão P2, né? Pelo enunciado ali. Um gás ideal, confinado inicialmente a temperatura 27 graus, pressão de 15 atm e volume de 100 litros, sofrendo diminuição do seu volume de 20 litros e um acréscimo na sua temperatura de 20 graus Celsius. A pressão final, então, a gente tem que calcular, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, lei geral dos gases, P1 sobre T1 P2 vezes V2, né? Isso, sobre T2. Então, agora é só substituir, hein, gente? Aqui, ó. Aí P1, quanto é que vale? 15 atm vezes, aí veja, V1, quanto é que vale? 100 o que? Litros. Aí, veja, quanto é que vale T1? 300, aí você coloca aqui, ó, 300k. Como eu estou dizendo, eu sempre coloco as unidades, né? Para não estar me perdendo em relação à pergunta. Aí P2 é a pergunta, né? Então, vezes. Aí veja só. V2, quanto é que dá V2? V2, não é quanto é que dá, né? Qual é o valor de V2? Ele, no caso aí, a pergunta V2, ó. Tá aqui, ó, 80 litros. Sobre, aí T2, quanto é que vale? 320k. Pronto. Aí agora, ó, é como eu disse a vocês, né? A gente, ó, corta aqui, litro com litro, Kelvin com Kelvin. Reorganizando isso, viu, gente? Só isso aqui, ó, 15 vezes 100, só é acrescentar zeros, hein? Aí veja, 15 vezes 100 dá 1.500 sobre, aí veja, 300 igual a P2 vezes 80 sobre 320. Veja, não tem dois zeros aqui, corta com esses dois zeros daqui. Não tem um zero aqui, corta, aí corta. Vou apagar aqui em cima para a gente continuar esses cálculos aí, hein? Senão a gente não vai conseguir não ter espaço, né? Deixa eu apagar aqui. Põe aqui esse apagar do quadro, né? Você nem se cansa. Aí, deixa eu ver aqui. Agora, pronto. Aí, voltando, né? Vou pra cá, hein? Aí, veja. Fica 15 sobre 3 igual a P2 vezes 80. 80 não, né? 8. Que não cortou com o zero de baixo. Aí vai ficar 32. Não faz as contas agora não, hein? Faz meio pelos extremos. Vai com calma, que é melhor. Aí, ó, 15 vezes 32. Deixa lá, ó, 15 vezes 32. Igual. Aí é P2 vezes 8 vezes 3. Aí tu pega, ó, isso aqui não está multiplicando, passa a dividir, aí fica P2 igual a 15 vezes 32 sobre 8 vezes 32. Aí observa uma coisa aqui. Eu vou poder fazer esse tipo de operação, né? De cortar, porque isso aqui é um produto, né? Isso aqui é uma multiplicação. Aí eu posso, ó,
Eu posso 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, aí fica 5 aqui. 8 dividido por 32 dá quanto? Dá 4, né? Aí veja, vai dar 5 vezes 4 dá 20. Então é 20. Qual a resposta? ATM. Lembrando que tinha que ser ATM, porque a gente não cortou o ATM daqui, né? Aí veja, então seria a letra B. Aí essa questão eu já fiz, não foi? Na última aula. Bem, veja só. Eu vou falar agora para vocês sobre lei de Gay-Lussac e Avogadro, tá bem? Essa lei, na realidade, ela é um dos primórdios, vamos dizer assim, é o começo do desenvolvimento da teoria atômica, né? O que é que ela diz na realidade? Ela vai te dizer uma relação entre volume, entre pressão, volume e temperatura. Se você souber essas três condições de qualquer gás ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, o que é condições normais de temperatura e pressão? CNTP. É a temperatura, ó, como está aqui destacado, né? Deixa eu mudar aqui. Marca texto. Veja, CNTP, qual é? 215,3, mas a gente pode considerar 273 Kelvin, desculpa aí, ou seja, 0 graus Celsius. Aí veja, que equivale a 101,325 Pascal ou a 1 atm. Simplificando, o CNTP nada mais é que o que? Temperatura de 0 graus Celsius, não é isso? E pressão de 1 atm, tá bem? Aí veja, nessas condições aqui, o que é que vai ocorrer? Todo gás ideal, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros, tá bem? Isso aqui também pode se expressar assim: todo gás na temperatura de 0 graus Celsius a 1 atm de pressão vai ocupar 22,4 litros, equivale a 1 mol. Ou seja, 1 mol, isso aqui ocupa 22,4 litros, mas tem que estar na temperatura de 0 graus Celsius e a 1 atm. Essas são as condições normais de temperatura e pressão. Aí a lei de Gay-Lussac e Avogadro, ela vai correlacionar o que? Pressão, volume e temperatura. Tá bem? Se você souber essas três condições, você vai saber calcular a quantidade de gás que existe, que é o número de mols. Veja, aqui, os volumes de gases se combinam em razão expressa por pequenos números inteiros, desde que fossem medidos na mesma temperatura e pressão, né? Então, aquela temperatura lá de 0 grau e a pressão de 1 atm. Isso é conhecida como lei dos gases que se combinam de Gay-Lussac. Volumes iguais de gases qualquer, a mesma temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas. Então, ó, aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1 mol e aqui eu tenho 1 mol, tá bem? E isso aqui vai, ó, aqui vai ocupar um volume de 22,4 litros, aqui também, ó, 22,4 litros e aqui também, ó, 22,4 litros. Mas isso tem que estar em que condição? Na CNTP, temperatura de 0 graus Celsius, é isso? Deixa eu apagar aqui que ficou horrível.
0 graus Celsius e pressão de 1 atm, tá bem? Aí, essencialmente é isso, a lei de Gay-Lussac. Se você souber pressão, volume e temperatura, você consegue determinar a quantidade de gás em um ambiente. Aí veja, a gente vai ver isso na forma de exercício, né? Como? A tabela a seguir apresenta os valores de temperatura, pressão e volume para 5 gases diferentes, contidos em recipientes separados e fechados. Veja só, a quantidade nas condições de temperatura e pressão, né? A SNTP é 22,4. Agora, se você alterar isso aí, esses valores de temperatura, pressão e volume, você vai ter diferentes quantidades de gases, tá bem? Vamos lá, veja. Observe uma coisa aqui, são 5 gases. Tem esse gás aqui, o dióxido de nitrogênio, o argônio, a amônia, o flúor e o dióxido de carbono. Observe uma coisa, eles estão tudo na mesma temperatura e estão ocupando o mesmo volume. Aí você diz, então vai ser tudo mesmo, todos aqui vão conter a mesma quantidade de massa ou quantidade de matéria? Não. Por quê? A pressão aqui, ó, varia. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 2, aqui é 6, aqui é 2. Veja uma coisa, veja. E a quantidade de um gás em um recipiente depende da pressão, né, volume e temperatura. O que é que vai ocorrer aqui? A quantidade, o gás que tiver a maior pressão. Por que a maior pressão? Porque a temperatura e volume é iguais. Então, a quantidade aqui de moléculas ou de quantidade de mols só vai depender de quem? Da pressão. Então, assim, qual seria o gás aqui que tem a maior quantidade de moléculas? O flúor, né? Por quê? A pressão dele é maior, né? Então a gente escolheria o que? Aí veja, baseando-se na lei de Avogadro, ele está mandando vocês basear na lei de Avogadro, que diz que a quantidade de moléculas e mols, né, se no recipiente depende da pressão, volume e temperatura. Aqui a gente só vai avaliar o que? Pressão. Por quê? Temperatura e volume é igual. Aí veja, então letra D, tá bem? Letra D. Por quê? Justamente aqui, ó, 6 atm de pressão. É o gás que tem maior pressão, tá bem? Inclusive aqui, ó, a gente já poderia também dizer uma coisa. Esse gás aqui, ó, o primeiro, com o terceiro, com o último, né? Eles têm a mesma quantidade, né, de moléculas, porque eles têm a mesma pressão, volume e temperatura. Aí veja, segundo o italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, quando dois ou mais gases estão ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam sempre o mesmo número de moléculas. Baseado na afirmação proposta, ele também temos a seguir alguns recipientes fechados contendo gases submetidos à mesma temperatura e pressão. Veja, esse gás aqui, o dióxido de nitrogênio, ele tem um volume, né? Observe bem, viu? Ele já disse que eles estão na mesma temperatura e na mesma pressão. Então, veja, o que vai variar aqui é o volume, né? Então, ó, o gás 1 está ocupando um volume de 30, o gás 2, 75, o gás 3, 30 e aqui 90. Em quais dos recipientes há um maior número de átomos de oxigênio e hidrogênio? Veja, respectivamente, né? Você diria o que? Seria a condição 2 e
4, né? Por quê? É onde tem a maior quantidade de volume. Então seria a condição 2 e a condição 4. Porque a pressão e temperatura é a mesma. Então seria a letra D. Tá bem? Então, pessoal, a gente por aqui encerra essa aula, né? Próxima aula eu vou falar para vocês sobre a equação de Clapeyron e também vou revisar com vocês interações intermoleculares, tá bem? Muito obrigada e até a próxima aula.